Um trabalho voltado a trazer a população mais próxima às terapias naturais. Olá, eu sou Sérgio Prankiewicz, conhecido também por minha ligação com os conhecimentos nativos indígenas e tradições indígenas de Ramayana. Mas minha base é farmácia e bioquímica, porém eu sou pesquisador de plantas medicinais, desenvolvedor de fitoterápicos para a indústria farmacêutica e para também a indústria cosmética. Realizo pesquisas no mundo todo e sou especialista em plantas nativas do Brasil, principalmente as plantas de conhecimento nativo, de conhecimento tradicional, de conhecimento indígena. E estou aqui para participar com você deste grande evento, no qual fico muito feliz em me encontrar passando uma parte pequena da fitoterapia, porém muito importante para você que busca esse caminho, para você que é fitoterapeuta. Então vamos começar um pouco da história da fitoterapia. A fitoterapia, que é o uso de plantas para fim terapêutico, para fim de tratamento, ela é com a origem da humanidade. Observem na história que todos os povos utilizaram plantas para o seu equilíbrio, para trazer o bem-estar ou para resolver uma situação de saúde da qual se encontrava passando. Então, fitoterapia é uma cultura humana. Quando nos tempos antigos não se tinha a possibilidade de cura, ia-se buscar aonde? Na natureza. E é essencial entendermos que também nós, o nosso corpo, o nosso organismo, é extensão dessa natureza. Então nós teremos na história povos que identificaram, documentaram um pouco da fitoterapia, ou até muito da fitoterapia, como o povo chinês. Nós vamos ter também o povo egípcio. Nós vamos ter também culturas que não foram documentadas, como os povos indígenas da América, que utilizavam diferentes plantas mediante o seu conhecimento regional, ou seja, as plantas da sua região, e aquele know-how de conhecimento favorecia a continuidade da existência daquele povo, daquela aldeia, daquele agrupamento. Se observarmos os diferentes continentes do mundo, vamos observar os povos utilizando plantas para o seu tratamento. Seguindo a história e este caminho, nós chegamos ao tempo mais próximo, ao tempo rural, ao período onde as pessoas viviam essencialmente da terra, ainda mantendo contato com a natureza, ainda sentindo o aroma das plantas perto de sua habitação. E com isto, estes povos continuavam a sustentar o conhecimento tradicional de plantas medicinais, da aplicação dessas plantas para tratamento. Temos aí então os nossos avós, as antigas avós, uma verdadeira enciclopédia de conhecimentos de utilização de plantas medicinais. Você pode lembrar de histórias como: meu netinho, vem aqui, tome esse chá para dor de barriga. Isso é indicação de um conhecimento que foi passado de geração para geração e que trouxe para nós, na atualidade, a oportunidade de reconhecer o valor das plantas medicinais. E no curso dessa história, teremos então a aproximação da ciência para
com os conhecimentos mais tradicionais. E a ciência começou a buscar explicações do porquê aquela planta fazia um determinado efeito. Quando utilizava ela, a pessoa sentia sono, ou parava a dor de cabeça, ou ela sentia menos inflamação em uma torção, em um machucado, em uma situação física. E também aquelas plantas que eram utilizadas para sintomas emocionais. Sintomas esses que muitas vezes a pessoa não conseguia sair, um pensamento repetitivo, uma depressão, e com o uso de determinadas plantas aquilo era favorável, o equilíbrio era favorável. O conhecimento da ciência, se aproximando do tradicional, começou a perguntar, uma pergunta importante, o porquê isso funciona, o como isso funciona. E do macro-universo do conhecimento de plantas, começou a se aprofundar no micro-universo. Vamos ver o que tem dentro, vamos ver qual é a origem disto. E começou aí então a busca para entender a química das plantas. Mediante ao seu desenvolvimento, como que é essa química? Por que que ela produz essa substância? Como ela produz essa substância? E o que essa substância realmente faz na relação da molécula dela, da estrutura química dela, para o corpo físico humano ou para um animal. Aí então nós temos hoje a aplicação dessas plantas para a área de tratamento humano, para a área de tratamento animal. E temos então os conhecedores da utilização dessa planta. De um lado, nós temos os sabedores da ciência da fitoterapia, em sua base mais original, que são os raizeiros, as benzedeiras, as nossas avós, os nossos avós. Estes são os conhecedores, os mantenedores dessa sabedoria. E os povos também nativos que se mantiveram vivo e passando esse conhecimento de geração a geração, ainda por viverem em contato mais próximo com a natureza. Temos então um universo que é um universo que reúne um conceito de utilização de planta com a vida. Um conceito de utilização de planta com aspectos de uma cosmologia. Do outro lado, nós temos a ciência dos laboratórios, que buscou desenvolver, a partir da planta, determinados medicamentos para a depressão, para a inflamação, para situações diversas, para patologias. Estes laboratórios, esta base científica, muitas vezes acabou explorando o conhecimento tradicional para a utilização desses benefícios que os vegetais trazem. Mas isso também está mudando. A fitoterapia, de certa maneira, desenvolveu aquelas pessoas que trilharam um caminho ou outro. De um lado, sabedores que se transformaram em terapeutas, em fitoterapeutas, que muitas vezes aprenderam com os seus ancestrais e continuaram isso, ou que aprenderam de base tradicional, ou através de algum livro, ou através de conhecimentos passados, via oral, de comunicado de uma pessoa para outra. E de outro lado nós temos os técnicos, aqueles que pesquisaram, aqueles que pegaram a planta e começaram a isolar as suas substâncias para identificar cada uma delas e colocaram essas substâncias em equipamentos como o espectrofotômetro, como HPLC, que é uma cromatografia líquida de alta eficiência para determinar teor, por exemplo,
das substâncias que ali se encontram, se existem contaminantes, como que é a situação daquela substância. Ou mesmo, na atualidade, equipamentos bem avançados, como um espectrofotômetro de massas, que identifica de forma molecular as características de uma planta, ou mesmo equipamentos de base atômica que identificam também essas características. Tudo isso é realidade no momento atual. Mas, dentro desse caminho, o essencial da planta é exatamente a mensagem que ela traz, que é o tratamento. E aí entra os terapeutas. Os terapeutas que visam aplicar a planta e que necessitam, hoje, um amadurecimento a esse respeito. A terapia com plantas, a fitoterapia, ela se encontra em um novo estágio. No mundo inteiro, vocês terão a oportunidade de observar um pedaço de um momento em que eu relatei no Congresso Internacional de Medicina Integrativa sobre plantas do Brasil. E este congresso, como diferentes outros, mostram um novo caminho para a fitoterapia. Nós estamos falando hoje não daquela fitoterapia que você encontra no livro e diz assim: a planta tal, por exemplo, um jatobá, uma casca de jatobá, pode ser tratar tal coisa, tal situação. Uma folha pode tratar isto, aquilo e aquilo outro. Acabou o momento deste limitado conceito apenas de observar a planta e aquilo que ela trata. Nós estamos em um momento, em uma era, em que esta observação ela é feita por uma fitoterapia funcional. É uma fitoterapia que observa o funcionamento do organismo, a relação entre a capacidade que a planta tem e o organismo, e como é essa relação, qual é a ponte, quais as características que geram, quais as situações que produz, ela é mais intensa na atualidade. Então observamos, na verdade, um caminho para a aplicação da fitoterapia funcional. A fitoterapia funcional, ela reúne evidências, fitoterapia por evidências, ela reúne racional, a fitoterapia racional, técnica, científica, e ela reúne também o conhecimento tradicional, que é da onde nasceu a essência para o uso da fitoterapia. Então, hoje, o que existe é a convergência entre o conhecimento tradicional com a ciência atual. E quanto mais você, terapeuta, você, fitoterapeuta, realizar esta convergência, mais é possível você aplicar de forma segura, eficaz, em um trabalho ético, digno, e realmente produzindo efeitos positivos. Você se destaca como um profissional exatamente quando você tem esta noção. Hoje nós estamos falando de observação da toxicologia, da toxicidade de uma planta. Nós estamos falando também da observação entre o custo e o benefício desta planta. Tudo isso deve ser observado. Nós estamos falando de substâncias do metabolismo da planta que produz alteração genética, que vai agir em um determinado gene, que pode inibir uma inflamação através da inibição desse gene. Nós estamos falando de aspectos amplos e ao mesmo tempo da conscientização
de que nós precisamos utilizar as plantas, mas sustentar a continuidade da vida, sustentar o conhecimento, sustentar a continuidade da espécie vegetal. Nós estamos reunindo a ecologia, a consciência ecológica, a sustentabilidade no movimento de aplicação fitoterápica, ou mesmo na produção de um fitoterápico, no uso de uma planta. Todas essas características reunidas, elas produzem um avanço na fitoterapia. E é assim que você precisa pensar, porque você também é um agente para mudar a cabeça em relação à fitoterapia no Brasil, que é muito importante ocorrer. E também estimulador ou contribuidor desta mudança no mundo, porque o mundo está se transformando. A fitoterapia necessita dar um passo à frente no momento atual. Hoje já sabemos que o mercado de fitoterápicos envolve bilhões no Brasil. Nós estamos falando, por exemplo, do mundo também, que a Alemanha utiliza muito fitoterápicos. Outros países estão dando abertura às terapias complementares, que na verdade envolve um termo que eu trouxe para divulgar no Brasil, que é saúde integrativa. Esta saúde integrativa envolve o uso de plantas medicinais. E você, fitoterapeuta, além de ser um divulgador dessa ciência, tem a responsabilidade para sustentar seriamente esta ciência, para convergir cada vez mais a ciência com o conhecimento tradicional, assim valorizando o conhecimento tradicional e favorecendo a ciência. Reunidas essas duas grandes mãos, esses grandes pontos, esses dois grandes polos reunidos, produzirá um crescimento e principalmente favorecerá os nossos pacientes, os nossos clientes, ao uso das plantas medicinais com segurança, com eficácia. Trará uma saúde mais equilibrada, preenchendo as lacunas aonde as diferentes aplicações terapêuticas não conseguem atingir, por questões diversas, como tempo, como especialidade e tudo mais. Então esta visão de saúde integrativa, de entender a fitoterapia como funcional, é a oportunidade para você desenvolver na atualidade um caminho mais seguro. Se até agora você não realizou, está na hora de realizar. E com isto que eu vou passar para você, eu vou lhe dar dicas, informações, vou lhe dar explicações, vou lhe dar caminhos para você poder desenvolver melhor a sua terapêutica. Dentro dos aspectos reunidos a consciência da legislação, que é muito importante. A legislação de fitoterápicos no Brasil vem mudando. Nós temos alterações diante a Anvisa, nós temos alterações diante a Organização Mundial de Saúde, nós temos várias situações que estão sendo elaboradas, trabalhadas, modificadas, que favorecerá ou não, mediante a sua também participação nesse meio. O seu trabalho em contato com o seu paciente e com o seu cliente. Por isso, hoje a história indica que tudo precisa ser documentado, escrito, muito bem elaborado, para você poder fazer um tratamento terapêutico eficiente. E quando nós falamos de aspectos da fitoterapia, quais que são os instrumentos de um fitoterapeuta? Você que aplica o seu tratamento, qual?
O primeiro instrumento é a planta. Este é o primeiro instrumento, que você pode utilizar in natura, de formas diferentes, porque pode ser um cataplasma, você pode fazer uma maceração, você pode fazer uma infusão, você pode fazer um processo de inalação, você pode aplicar a planta de diferentes maneiras. A planta é a sua origem e o seu instrumento principal de trabalho. Só que essa consciência da planta começa desde o quê? Desde a colheita dela. Você precisa entender que a qualidade da planta que você utiliza começa ali, lá na floresta, ou lá no jardim, ou lá no cultivo, na plantação que ela é. Aonde ela está, o como ela se encontra. Começa tudo ali. A partir dali existe uma continuidade de processos que poderá favorecer a qualidade daquilo que você vai aplicar ou não. Então é importante ser responsável para com isto. Não adianta você comprar planta de qualquer lugar. É necessário um local seguro se você necessita comprar planta. E se você planta o vegetal, você tem uma condição melhor e precisa trabalhar com essa condição melhor. Por que não trabalhar com o orgânico? O orgânico é essencial, é favorável à planta. Também entender que um cultivo ele é mais positivo quando em multicultura e não em monocultura. E você terá a oportunidade de observar isso enquanto eu vou realizando essas explicações. Você, a partir deste caminho, começa a ter uma consciência melhor. Você precisa ter a lucidez de todo esse caminho. Porque nós estamos falando do plantio, nós estamos falando da colheita, nós estamos falando da segurança e da qualidade de como será armazenado esta planta. Se você compra uma planta na rua, pegando ali uma série de contaminações, você não terá qualidade naquele processo. Porque você sabe que uma planta começa o preparo dela lá, na origem dela. E dependendo como ela é seca, ou como é feito essa colheita dela, em que momento é feito essa colheita dela, que período do desenvolvimento de uma planta, porque cada qual tem a sua história, cada planta tem a sua forma de colher, tem a sua forma de guardar, né? Tem, por exemplo, sene. As pessoas falam sene, vamos utilizar sene, para emagrecimento sene, não? Só que sene precisa deixar 2 anos secando, para que a substância que não é favorável à saúde que ela contém seja realmente hidrolisada. A molécula seja quebrada e não faça efeito. 2 anos. Imagine a pessoa que vai lá e colhe o sene e já utiliza o sene. O que ela está produzindo de problemas na região gástrica. Porque é importante você entender que não é que é planta e é natural que não tem perigo. Também tem perigo para a saúde. Também produz desequilíbrios para a saúde. Então, quanto mais você deter de sabedoria, de conhecimento, quanto mais você reconhecer a planta, melhor você vai utilizar. Tudo isso é importante. A partir disso tem toda a produção da planta. Como ela vai ser produzida? O que vai ser feito com ela? Ela vai virar o quê? Ela vai virar um creme, uma pasta, uma solução líquida? Porque ela pode ser sólida, ela pode ser líquida, ela pode ser semissólida, que é o intermediário entre o sólido e o líquido. Pode ser uma solução líquida, que a pessoa vai aplicar na pele, por exemplo, em spray, por exemplo. Mas ela pode também ser um creme, uma semissólida. Ela pode ser aplicada diretamente na pele, nesse uso tópico. Ou ela vai ser via oral, como que ela vai ser administrada, ou por inalação,
Todas essas formas de administração são importantes observar devidamente, tudo isso marcado, para que você saiba realmente o que um paciente cliente necessita. Se ela virar um fitoterápico, ou seja, um produto que a pessoa vai utilizar, ela vai ter o seu caminho, o seu porquê disso. Isso faz parte dos instrumentos que você tem para utilizar. O fitoterapeuta tem para utilizar fitoterápicos de venda livre, tem a oportunidade de utilizar fitocosméticos. Essa planta pode ir, por exemplo, na argila, misturada com argila. Ela pode ser um extrato, ela pode ser uma mistura. Tudo isso deve ser muito bem entendido. Então, o conhecimento técnico, o estudo continuado é importantíssimo nesse processo. A forma como você vai utilizar. Você precisa ter os seus materiais. Você precisa ter também, dentro de tudo isso, higiene, consciência de higiene. Consciência de que quanto mais nós realizarmos de atenção voltada à esterilização dos nossos utensílios, quanto mais qualidade ter o nosso produto a ser aplicado, quanto mais você der atenção ao seu paciente e cuidar realmente dele, mais você vai fidelizar esse cliente paciente, mais você terá a oportunidade de fazer um trabalho de equilíbrio, um trabalho positivo, um trabalho de reconhecimento, e terá reconhecimento do meio. Mas você terá como provar que você faz um trabalho sério, um trabalho digno, um trabalho que vale a pena a população ter o benefício desse trabalho. Então isso é muito importante. Se você quer investir no seu caminho como fitoterapeuta, o faça, mas entenda todas essas questões. E para mergulhar mais profundamente nisto, vamos observar vários aspectos nesta minha conversa. Eu vou levar você a alguns momentos em que eu me encontrava na mata falando das plantas, eu vou levar você a alguns momentos de congresso, eu vou levar você a um caminho de entendimento da legislação, eu vou levar você em vários aspectos para que você possa entender melhor o quanto você pode realmente fazer do seu trabalho profissional como terapeuta, quanto você pode melhorar, em qual caminho você pode chegar, em qual direção você pode tomar. Então tudo isso você a partir de agora vai mergulhar. Então vamos fazer esta caminhada.